Olá, boa noite a todos. Bem-vindos ao webinar Segurança dos Alimentos e Covid-19, o que as empresas precisam saber. Nessa sessão, vamos falar mais sobre as práticas atuais de saúde nas plantas de alimento. Meu nome é Marcelo Lila e serei seu moderador e apresentador na sessão de hoje. Todos os participantes estão em modo silêncio e no modo somente áudio. Se você estiver ouvindo pelo computador, recomendamos verificar os alto-falantes neste momento, antes do início da apresentação. Caso tenha qualquer dificuldade técnica, por favor, envie um e-mail para vcarreira@aibinternational.com para que possamos ajudá-lo com qualquer dúvida. Para as perguntas e dúvidas sobre os assuntos técnicos, vamos abrir uma sessão durante a própria apresentação e vocês podem ir enviando perguntas durante a apresentação no chat da plataforma GoToWebinar e eu responderei ao final desta sessão. Antes de iniciar a apresentação, apenas gostaria de recordar a missão da AIB Internacional no âmbito da produção dos alimentos. Então, nós impactamos positivamente na cadeia de suprimentos de alimentos, promovendo a integridade dos alimentos, equipando nossos clientes com conhecimento e apoiando a entrega diária de alimentos seguros e de alta qualidade a todos os consumidores. O nosso webinar de hoje está baseado em alguns cenários e algumas perguntas que recebemos em todo o globo. Então, perguntas que chegaram à AIB em diversos países. Então, vamos falar de alguns cenários reais sobre é necessário testar alguns funcionários, realizar triagens de bem-estar, saber o que fazer quando um funcionário testa positivo, quais são as melhores práticas para o uso de EPI, e o distanciamento entre troca de turnos e, como novidade, o home office nas atividades atuais. Também vamos falar um pouco do checklist de autoavaliação. Nosso primeiro cenário prático diz a respeito sobre uma pergunta que chegou sobre o teste dos funcionários. Então, a primeira pergunta foi: é preciso iniciar teste de Covid-19 nos funcionários da nossa companhia? Então, acho que o primeiro ponto que a gente precisa avaliar nesse momento é quão severa é a incidência da Covid-19 na região onde está a instalação de vocês ou onde estão residindo os funcionários. Então, é preciso entrar em contato com os departamentos de saúde local para obter essa orientação. Agora, de imediato, não é necessário ou não é recomendado fazer um teste total do corpo de funcionários da companhia. Até porque nem todos poderão estar positivos ou não. E caso os testes sejam negativos na data de hoje, em alguns dias eles podem sofrer um contágio, seja em suas residências, seja na própria instalação. Acho que o mais importante é que a gente se mantenha vigilante e siga principalmente as regras que a companhia estabeleceu para políticas de novos funcionários que foram testados positivos ao caso. Ou seja, o que a gente precisa fazer com um funcionário quando testa positivo. Inclusive, esse é um dos cenários que a gente vai comentar mais adiante. Agora, junto com esse monitoramento que a gente faz dos funcionários, é sempre recomendável a gente pré-filtrar essas informações. Então, a gente precisa fazer algumas verificações de bem-estar com os nossos funcionários. Então, ao mesmo tempo que a gente faz essas verificações, saber da rotina do operador fora das instalações, se teve contato com algum familiar ou com algum conhecido que testou positivo ou que teve sintomas para a enfermidade, e também garantir que a nossa equipe esteja treinada para reagir caso alguns funcionários apresentem a doença. Então, garantir que eles estejam treinados também para realizar esse monitoramento de temperatura e seguir estritamente as regras dos funcionários doentes. O segundo cenário prático que a gente pode acompanhar, então mais uma pergunta que chegou para a IB. Ouvi dizer que é preciso fazer triagem de temperatura para todos os funcionários e visitantes que chegam à instalação. Então, essa é uma boa prática, isso está sendo recomendado, isso está sendo utilizado em diversos estabelecimentos, não só fábricas produtoras de alimentos, mas como shopping centers, hospitais,
às vezes até farmácias eu já encontrei seguindo esse procedimento. Então é importante que a gente consulte o RH da companhia para a gente saber de que forma nós vamos fazer esse acompanhamento e monitoramento de triagem de temperatura. Ao mesmo tempo, a gente precisa comunicar aos operadores, aos funcionários, quando chegam às instalações. Os visitantes também devem ser incluídos nessa triagem, justamente para a gente dar seguimento a tudo aquilo que a gente precisa avaliar nesse momento. Estabelecer um cronograma de como a gente vai fazer esse monitoramento, avaliar a necessidade dessa mensuração de temperatura e principalmente como nós vamos fazer. Então a gente precisa organizar os funcionários e visitantes de forma separada, porque os funcionários eles estão presentes todos os dias, então eles são um grupo que oferecem um risco determinado para a nossa companhia, e ao mesmo tempo os visitantes, que muitas vezes são pessoas, não diria aleatórias, mas vêm de regiões diferentes, vêm com, às vezes, fazer uma consulta técnica na fábrica, visitar um processo, às vezes são fornecedores, então às vezes eles visitaram outros estabelecimentos, visitaram outros locais que possam ter se contaminados, então eles precisam ser gerenciados de forma separada. Agora, qual termômetro a gente vai utilizar para fazer esse monitoramento? Então nós precisamos usar termômetros que sejam apropriados para essa atividade. Então, a gente não pode utilizar o termômetro laser da câmara de produtos refrigerados, a gente não pode usar aquele termômetro que a gente faz a leitura da temperatura do forno ou de produtos acabados. Então, precisa ser um termômetro adequado para monitoramento de temperatura de seres humanos. Então, é recomendado que seja utilizada a tecnologia de termômetros laser, como esse que a gente está vendo na foto, justamente para a gente minimizar o contato do atendente com o visitante ou com o nosso funcionário, para evitar que essa equipe que está fazendo o monitoramento da temperatura também possam ser pessoas que possam vir a se contaminar e pelo risco que a gente avalia, essas pessoas que estão apoiando tecnicamente para fazer esse monitoramento de temperatura vão ter contatos com muitos outros operadores e funcionários que vão chegando aos poucos na nossa fábrica. Então a gente recomenda que uma tenda ou uma área provisória seja estabelecida, se possível, fora do perímetro externo da companhia, justamente para a gente evitar que possíveis pessoas com sintomas ingressem ao perímetro da instalação. E, ao mesmo tempo, a gente evitar aglomerações para que pessoas possam estar apresentando sintomas nessa fila de entrada, não possam vir a contaminar outros operadores e funcionários nessa linha. Agora, ao mesmo tempo, a gente precisa estabelecer um questionário de triagem, então estabelecer algumas perguntas básicas, se a pessoa teve algum sintoma dos que são relacionados com a Covid-19, se visitou alguns estabelecimentos, algumas regiões onde a doença está se propagando com maior incidência. Então, tudo isso precisa ser avaliado. Se essa pessoa, visitante, operador, realizou alguma atividade, por exemplo, nos finais de semana, se agora que a gente está tendo uma reabertura de comércio, se as pessoas estão se expondo um pouco mais, se a pessoa está fazendo uso de álcool gel, de máscara, de luvas, que está sendo recomendado para a gente evitar essa contaminação e contágio em áreas de maior aglomeração, e principalmente comunicar-se com os funcionários. Acho que é muito importante que esse canal de comunicação seja aberto e permanente, justamente para a gente poder alinhar tudo aquilo que a companhia está fazendo para evitar essa propagação e para que os funcionários saibam que, às vezes, uma fila, uma demora, um monitoramento desses funcionários é para o bem de todos, e não somente porque a gente quer pressionar ou evitar que esses funcionários ingressem na nossa companhia. Terceira pergunta que chegou, então, terceiro cenário prático. Tivemos um funcionário que testou positivo para a Covid-19. Que atividades de saneamento eu preciso fazer em minhas instalações? Então, obviamente, a preocupação é o que a gente precisa fazer naquele local de trabalho. Mas, antes de tudo, a preocupação com a saúde desse operador. Então, que ele precisa retornar à sua casa, ligar ou entrar em contato com um médico, com um serviço de saúde adequado, que esteja preparado para passar uma orientação
verídica a essa pessoa, justamente para a gente evitar que ela não receba o atendimento e que os sintomas piorem por falta de atendimento ou por falta de alguma medida que possa ser tomada, para evitar que esse operador não tome uma medicação que possa impactar ou prejudicar os tratamentos futuros. Então, a primeira preocupação é a parte da saúde desse operador. Agora, precisamos fazer uma limpeza, uma desinfecção e a manutenção do local. Então, primeiramente, a gente precisa comunicar com o RH, informar que um determinado funcionário que trabalha num determinado setor apresentou alguns sintomas e justamente a gente fazer uma limpeza, um saneamento, uma desinfecção naquele setor, justamente para evitar que outros funcionários possam se contaminar naquele local. Ao mesmo tempo, a gente precisa comunicar a outros operadores o que é que foi feito a respeito, justamente para minimizar o pânico dos outros operadores. Nesse momento, o pânico é o maior aliado à propagação do vírus, quando as pessoas começam a querer tomar algumas atitudes ou passar algumas informações adiante, acabam prejudicando o andamento todas essas medidas corretivas que a gente implementa para evitar essa proliferação do vírus. Agora, muito importante que a gente saiba o local que essa pessoa trabalha, quais são os utensílios que ela utiliza, se é uma pessoa mais com cargo gerencial, administrativo, então quais são os computadores, mouse, caixas de som, possível rádio, telefone que ela utiliza no momento de trabalho, se essa pessoa estava utilizando os EPIs adequados, que tipo de limpeza que a gente pode fazer, então quais são os sanitizantes que a gente vai utilizar, que sejam compatíveis para fazer a eliminação desse micro-organismo. E ao mesmo tempo a gente comentar com os operadores locais que toda aquela área foi isolada justamente para fazer essa tratativa e que as ações tomadas são significativas e apresentam resultados para a gente evitar essa proliferação. Quarto cenário, melhores práticas de equipamentos de proteção individual. Então, as agências de saúde estão aconselhando que usemos máscaras junto com outros tipos de EPIs. Então, é importante a gente saber qual é a ordem desses EPIs. Então, qual EPI a gente coloca primeiro, qual a gente coloca por último. Então, acho que é muito importante a gente dominar as melhores práticas de como colocar esses equipamentos de proteção individual. Então, na foto aqui ao lado, a gente consegue ver um operador de avental, luvas, máscara, esse escudo protetor de visão, os próprios óculos, touca. Então, acho que é importante que a gente faça uma avaliação e saber que todos os EPIs que são necessários para a rotina do trabalho devam ser colocados primeiros. Então, no caso, o avental, no caso, a touca, um óculos de segurança, e que deixe para o fim a colocação de uma máscara. Por que deixar a máscara por último? Porque ao colocar a máscara, normalmente o operador ele toca a mão no nariz, toca a mão na boca, e se ele deixar para colocar o avental depois, ele vai estar propagando esse micro-organismo das mãos para as outras superfícies. Então, o que a gente sempre recomenda é coloque todos os equipamentos de proteção individual e que deixe a máscara para o fim. E após colocar a máscara, imediatamente lave as mãos, justamente para a gente evitar esse contágio cruzado entre os próprios EPIs. Agora, da mesma forma que é importante a ordem de colocação desses EPIs, também é importante a ordem da gente fazer essa remoção. Então, ao momento que a gente termina as atividades e vai se ausentar da planta, é importante que primeiro a gente remova as luvas e a máscara, justamente porque são as luvas que tocaram várias superfícies e a máscara pela proximidade que a gente tem com o rosto, né, nariz, boca, que são as partes que a gente mais está suscetíveis a propagar o vírus no caso de uma pessoa contaminada. A partir do momento que ela faz essa remoção, a gente recomenda que ela lave as mãos, justamente para minimizar uma possibilidade de contágio de outras superfícies e outras estruturas, e termine de remover os outros EPIs e que se encaminhe para um vestiário para fazer a remoção do seu uniforme, um uniforme que precisa ser descartado, que precisa ser
evitar um contágio cruzado com outro tipo de lixo, com outro tipo de material. Então, ter uma área de remoção adequada para a gente dar um direcionamento técnico para esse resíduo de operação. Então, todos esses EPIs, ao serem retirados, precisam ser descartados. Quinto cenário, então vamos falar um pouco sobre o distanciamento dos operadores no momento de troca de turnos. Então, a pergunta é, como mantém o distanciamento social e também físico, né, durante as mudanças de turno? Acho que é muito importante a gente planejar intervalos entre os turnos, justamente para que as pessoas evitem esse contato, principalmente com conversas informais, porque as pessoas às vezes vão se comunicar umas com as outras, que venham a ter se cumprimentar, então tudo isso precisa ser evitado. Então, se a gente estabelece um intervalo de tempo entre as trocas de turnos, a gente acaba evitando ou minimiza pelo menos esse contato de pessoas de um turno A e de um turno B, por exemplo. Até porque caso a gente tenha pessoas contaminadas ou possíveis contaminados suspeitos no turno A, a gente evita que isso também se propague diretamente ao turno B. Ao mesmo tempo, os vestiários precisam ser sanitizados nesse intervalo de troca, justamente para evitar esse contato cruzado de elementos de um turno com o outro. Importante a gente ter áreas de colocação e retiradas de EPI de formas separadas, porque muitas vezes quem está entrando num turno acaba cruzando com o pessoal que está saindo. Então, quando a gente estabelece fluxo de pessoas dentro de uma fábrica, pensando para evitar esse tipo de contágio. E principalmente num momento como esse de pandemia, onde a gente tem um micro-organismo altamente que apresenta um nível de contágio mais elevado, a gente precisa fazer essa avaliação e evitar esse contato de um turno com o outro. Então, as pessoas que estão ingressando por um setor, ingressam por uma porta, onde elas vão fazer a colocação do EPI de acordo com as regrinhas que a gente comentou anteriormente, e as que estão saindo, elas vão se ausentar por outro setor. Até porque se essa pessoa utilizou essa máscara por muito tempo, se foi ao vestiário, se foi ao banheiro, se foi ao refeitório, a gente evita que aquela área de reentrada na fábrica seja uma área com um nível de contaminação. Agora, é importante a gente também estabelecer que áreas de pessoas, de funcionários, seja separada das áreas de visitantes, tanto para troca de uniforme, tanto para colocação dos EPIs, como as áreas de trânsito dentro da fábrica. Então, acho que pelo menos por alguns meses que a gente está vivenciando esse cenário, a gente precisa fazer esse acompanhamento um pouco mais elaborado, um pouco mais implementado, para a gente evitar esse contato de pessoas que possam vir a ser contaminados, e dentre os contaminados a gente pode ter os assintomáticos, que acabam sendo um perigo maior, porque elas mesmas podem, apesar de não apresentar sintomas, continuar veiculando o micro-organismo dentro da nossa companhia. E o sexto e último cenário, vamos falar um pouquinho de home office. Então, é preciso tomar alguma precaução com funcionários que estão trabalhando de suas casas? Então, na verdade, não é porque o operador não está frequentando as instalações que a gente não precisa ter nenhum cuidado. Então, acho que, primeiramente, a gente precisa praticar ações preventivas todos os dias, seja na nossa casa e seja no posto de trabalho. Para os que estão trabalhando desde sua casa, a gente pelo menos evita o contato entre as pessoas, mas algumas ações precisam ser tomadas. Por exemplo, quando a gente trabalha de home office nas nossas casas, a gente acaba tendo um pouco mais de frequências de alimentação. A gente acaba comendo um pouco mais. Agora, esse serviço de alimentação pode ser um serviço de entrega de comida, então os aplicativos de entrega de comidas também estão tomando algumas precauções, mas nós, como consumidores dessas comidas que estão sendo entregues em nossas casas, também precisamos tomar algumas ações justamente para evitar um contágio cruzado. Então, lavar as mãos com mais frequência, evitar tocar as mãos em nariz, boca no momento que recebe essa embalagem. Ao momento que a gente recebe essa embalagem, tirar a embalagem exterior justamente antes de levar para a mesa, para não ter um contato cruzado. E também, ao mesmo tempo, caso não sejam comida de um serviço de alimentação, a gente está
preparando mais comida na nossa casa. Então, as boas práticas de fabricação que a gente utiliza na nossa preparação de comidas precisam ser acentuadas. Então, lavar a mão com mais frequência, se preciso, utilizar a máscara, até quando a gente está cozinhando em casa, pode ser uma opção justamente para evitar esse contágio cruzado também. E para que todos esses cuidados durante a preparação não afetem as pessoas que frequentam o mesmo ambiente. Agora, quando a gente fala de ambiente, a gente precisa ter alguns cuidados com as áreas comuns. Então, principalmente nas salas, áreas de varanda, onde a gente tem maçanetas, puxadores, onde as pessoas tocam com mais frequência, que a gente também realize uma frequência de limpeza mais adequada. Então, além de lavar as mãos, lavar essas superfícies de maior contato. Para quem está trabalhando de home office, ter uma frequência de limpeza e desinfecção de mouses, teclados, fones de ouvidos, microfones, porque no momento que a gente fica nos nossos postos de trabalho, a gente tem muitas reuniões, a gente costuma falar muito, então qualquer partícula de saliva, às vezes o tom que a gente fala numa reunião, durante um treinamento, isso pode propagar o micro-organismo pelo ambiente, então isso é muito importante. Por outro lado, o próprio funcionário que está trabalhando de home office, ele precisa monitorar a própria saúde. Então, dentro da nossa companhia, a gente está orientando que todos os operadores, todos os funcionários que estão trabalhando de home office de suas casas, que pelo menos 2 vezes por dia tomem e façam uma aferição da sua própria temperatura para fazer um monitoramento, e não só da temperatura, como todos os outros sintomas. Tosse, espirros, coriza, dores abdominais, dores de cabeça. Então, todo esse conjunto desse protocolo de avaliação que a gente já utiliza na triagem, a gente pode utilizar e fazer uma autoavaliação quando a gente trabalha nas nossas casas. Evitar compartilhar itens pessoais, principalmente microfones, fones de ouvido, acho que isso é muito importante. E também os itens de asseio pessoal. Então, aquilo que é seu, utilizar somente na sua casa. E caso a gente apresente qualquer sintoma, é recomendado que fique isolado em de um dos quartos ou algum dos cômodos da casa, justamente para minimizar o contato com outras pessoas, no caso familiares ou pessoas que convivam dentro de um mesmo teto. E o mais importante, que contacte um médico para receber orientações de uma pessoa capacitada, treinada, com conhecimento. E caso a gente tenha qualquer sintoma um pouco mais pesado, ou seja, um pouco mais acentuado, que essa pessoa seja encaminhada a um hospital, a um pronto-socorro, para receber um atendimento mais especializado. Finalizando os 6 cenários, então a gente abre agora a autoavaliação. Então, esse é um documento que a própria AIB desenvolveu para orientar e ajudar todas as fábricas. Esse documento está disponível na página da AIB. Então, para fazer o download, ele é gratuito, não existe qualquer tipo de cobrança, e ele está auxiliando, ele já foi traduzido para 5 idiomas distintos, e está sendo muito utilizado por alguns clientes nossos. Então, dentre essa autoavaliação que a gente pode fazer na fábrica, então ele analisa se as políticas da companhia para gerenciar as enfermidades da nossa força de trabalho, ele atualiza se todos os colaboradores estão atentos ou têm conhecimento das novas políticas, principalmente políticas temporárias pelo tema da Covid, toda essa avaliação da área operacional, os cheques da estação de lavagem de mão, então toda essa parte de serviço preventivo, ele está disposto também nesse checklist. A parte de comunicação, como eu comentei anteriormente, se existe qualquer necessidade da gente fazer uma abordagem diferente, ou informar quais as ações que foram tomadas caso alguma debilidade foi detectada na rotina de trabalho, né, caso a gente tenha um funcionário que testou positivo, e também auxílio a realizar um mapeamento de tráfego de colaboradores dentro da fábrica, por exemplo, identificar quais são as superfícies que eles tocam com maior frequência, então corrimões de escada, maçanetas, torneiras, então acho que tudo isso é muito importante para a gente fazer essa avaliação, e esse material está disponível. Aqui na plataforma do GoToWebinar, a gente tem aqui na aba onde diz Handouts, existem 4 arquivos que vocês podem fazer o download também.
que são arquivos que vão orientar como fazer uma certificação, uma consultoria em inspeção da IB, treinamentos online e também como ter um especialista da IB na fábrica de vocês. Então, com isso eu fecho a apresentação e abro agora para as nossas perguntas. Então, vamos verificar aqui no chat dos nossos participantes quais foram as perguntas que foram enviadas. Bom, a primeira pergunta que está chegando aqui é se é possível que alimentos da nossa fábrica possam contaminar nossos consumidores. Então, não existe nenhum estudo, não existe nenhuma relação entre o contágio da Covid-19 através de alimentos. O que pode acontecer, às vezes, são más práticas de manipulação desse alimento por uma pessoa contaminada e que nas embalagens externas possam vir a contaminar a mão de um consumidor e que, caso esse consumidor leve a mão à boca, nariz, mucosas, né, possa vir a se contaminar. Então, não existe uma relação da contaminação, por exemplo, por um queijo, por uma carne, por uma bebida em específico, e que esse alimento possa transmitir a contaminação da Covid para o nosso consumidor. Então, vamos lá, mais uma pergunta aqui. Querem saber se é necessário incluir o coronavírus no monitoramento ambiental da fábrica. Na verdade, não é recomendado, ou que não é necessário a gente fazer um monitoramento específico da Covid-19, do coronavírus, perdão, no nosso monitoramento ambiental, porque ele é só mais um dos micro-organismos que a gente possa vir a ter em nossa fábrica. Então, a gente tem vários outros patógenos que possam servir de indicadores, no caso, salmonela, a gente tem listéria. Então, tudo isso a gente já serve como indicador de quais são as áreas mais contaminadas, quais são as áreas que possam vir a ter mais contatos, que a gente possa minimizar um contato. Então, não é necessário fazer essa colocação. Mais uma pergunta. Estão perguntando a respeito dos túneis de sanitização dos funcionários. Então, na verdade, não existe nenhum estudo que apresente uma resposta positiva na eliminação do coronavírus com esses túneis de aspersão, né, de sanitizantes. A própria Anvisa fez uma comunicação aberta que não é recomendado essa utilização, até porque o vírus ele está instalado em vias aéreas. Então, ele pode até minimizar alguns vírus de superfície, de uniformes, mas não é o que é recomendado. Então, o que é recomendado é que os operadores, ao ingressarem no perímetro da instalação, se dirijam diretamente a um vestiário para que possam trocar. Então, acho que melhor do que a gente ter uma sanitização de um uniforme é que a gente utilize um uniforme limpo. Da mesma forma que a melhor maneira da gente manter a prevenção de contaminação é lavar as mãos. Bom, vamos lá. Tem mais uma pergunta aqui. É necessário tratar o alimento com algum químico para assegurar que ele esteja livre da Covid-19? Então, na verdade, como eu comentei anteriormente, não existe nenhum estudo, nenhum diagnóstico que comprovou a transmissão do coronavírus através do alimento. Então, não é necessário fazer nenhuma aspersão química, nenhum tratamento químico, justamente para a gente evitar essa contaminação. Bom, mais uma pergunta aqui no chat. Ainda sobre a parte de alimentos, é necessário fazer algum tratamento térmico para eliminar esse organismo e qual a temperatura? Bom, na verdade já existem alguns estudos dizendo que o próprio processo normal de pasteurização é mais do que suficiente para a eliminação do coronavírus. Então, não é necessário que a gente faça um tratamento térmico dos nossos produtos por conta do coronavírus. Produtos que já sejam termicamente processados, que continuem seus protocolos normais de tratativas. E para outros produtos que não tenham um tratamento térmico, ou não é necessário fazer nem a introdução de novas etapas de tratamento térmico e nem a aspersão de químicos, como a gente viu na pergunta anterior. Bom,
Então, acho que como não veio mais nenhuma pergunta, vamos encerrar a sessão de perguntas. Deixo aqui, mais uma vez, os contatos da IB. Então, caso vocês necessitem de mais apoios, por favor, nos contatem. Então, a gente tem, recém esse mês de junho, a liberação da página da IB Internacional em português aqui no Brasil, para facilitar a comunicação. Então, por favor, visitem www.eibinternational.com/POR, né, de português. E caso tenham qualquer dúvida, por favor, enviem e-mails para aiblatinamerica@aibinternational.com. E não se esqueçam que aqui na plataforma, na aba de Handouts, a gente tem os 4 arquivos para poder fazer o download gratuito. E nesse endereço da página da IB é onde vocês podem encontrar o checklist da autoavaliação de Covid. Tá bom? Com isso eu me despeço, agradeço a participação de todos. Muito obrigado e boa noite.